A última vez que tínhamos visto o dólar nesse patamar foi no início de 2024. E só nesse ano a queda foi de quase 15%. Tem gente que tá achando que agora é hora de comprar dólar porque ele não vai ficar assim por muito tempo. Já outros acham que é o fim do dólar, que é hora de tirar tudo dos Estados Unidos. Nesse vídeo eu quero te explicar o que realmente está acontecendo e o que você deveria fazer com o seu dinheiro agora. Que a verdade é que quem acompanha os jornais acha que essa desvalorização está acontecendo em função da guerra, quando na verdade tem muito mais em jogo do que isso. Se você não entender isso agora, vai entender daqui a alguns anos, quando já pode ser tarde demais. Para a maioria das pessoas, parece que o sobe e desce do dólar é só por conta da guerra e do fechamento do Estreito de Hormuz. E sim, a guerra teve impacto, mas se você olhar o gráfico do dólar, você vai perceber que algo muda completamente a história. Em janeiro de 2025, o DXY, que é o índice que mede a força do dólar contra as principais moedas do mundo, estava acima de 109. Quando os primeiros mísseis foram disparados contra o Irã em fevereiro de 2026, ele já tinha caído para 97, uma queda de mais de 10%, mesmo sem guerra nenhuma. E no primeiro semestre de 25, o dólar teve a pior performance semestral desde 1973. A verdade é que o que está acontecendo com o dólar é algo que vai muito além do que os jornais estão te dizendo. Em 2025, os Estados Unidos cruzaram uma linha que ao longo da história nenhum outro império cruzou e continuou de pé. Os juros da dívida americana passaram a custar mais do que toda a máquina militar dos Estados Unidos. 970 bilhões de dólares só em juros no ano fiscal de 2025. O orçamento de defesa, que é o maior do mundo, foi de 850 bilhões. Para colocar em perspectiva, o governo americano gasta hoje 88 bilhões de dólares por mês só com juros da dívida. Segundo a revista Fortune, isso equivale ao que os Estados Unidos gastam com defesa e educação combinados num único mês. Isso importa muito mais do que parece. Niall Ferguson, historiador de Stanford que estuda o colapso dos impérios há décadas, transformou esse padrão numa espécie de lei que ele chama de Lei de Ferguson. Toda grande potência que gasta mais com os juros da sua dívida do que com defesa não permanece grande por muito tempo. E ele mapeou o padrão. A Espanha dos Habsburgos cruzou essa linha no final do século XIV. Em pouco mais de um século, o império desapareceu. Na França pré-revolução, a dívida consumia 43% do orçamento lá em 1788. A defesa, 25%. Um ano depois, veio a Revolução Francesa. O Império Otomano cruzou essa linha entre 1872 e 1915, se dissolveu após a Primeira Guerra Mundial. E o Império Britânico, o exemplo mais importante para essa conversa, saiu da Segunda Guerra devendo 270% do PIB. A libra esterlina representava mais de 80% das reservas globais. Em 30 anos, o país precisou de um resgate do Fundo Monetário Internacional, o FMI. Desvalorizou a moeda 2 vezes e a libra virou praticamente irrelevante no sistema mundial. Ferguson publicou esse estudo em fevereiro de 2025, antes da guerra, antes do Liberation Day, e concluiu: essa lei está prestes a ser testada pelos Estados Unidos. Meses depois, os Estados Unidos cruzaram de fato a linha. Os Estados Unidos levaram 192 anos para acumular o primeiro trilhão de dólares em dívida, de 1789 até 1981. Para chegar nos 10 trilhões, mais 27 anos. Nos 20 trilhões, mais 9 anos. Nos 30 trilhões, mais 5 anos. E dos 30 para os 39 trilhões, 4 anos. O último trilhão foi adicionado em 5 meses. A dívida cresce quase 8 bilhões de dólares por dia. São 90 mil dólares por segundo. E agora, o que torna isso tão perigoso para o dólar é o seguinte: quando a dívida de um país fica grande o suficiente, chega a ponto que o Banco Central perde a capacidade de resolver o problema. Pensa comigo aqui. Se o Banco Central sobe os juros para combater a inflação, o custo da dívida aumenta, porque o governo precisa refinanciar trilhões de dólares todos os anos, e agora com juros mais altos. Só em 2026, cerca de 10 trilhões de dólares em títulos vencem e precisam ser renovados. Cada 0,25% a mais na taxa de juros adiciona quase 100 bilhões de dólares em custos anuais. Se o Banco Central corta juros, a inflação pode voltar e o dólar perde poder de compra. Se não faz nada, o déficit continua crescendo sozinho, porque os juros sobre a dívida já são o item que mais cresce no orçamento federal. E um ciclo
que se retroalimentam, um ciclo vicioso, né? A dívida gera juros, os juros geram mais déficit, o déficit gera mais dívida e a dívida gera mais juros e assim por diante. Se a gente somar juros, programas sociais obrigatórios e benefícios de veteranos, os gastos fixos do governo americano já consomem 96% de toda a arrecadação federal. Sobra 4% para todo o resto. E num cenário assim, o governo tem poucas opções. Ele pode cortar gastos, mas cortar programas sociais e benefícios de veteranos é politicamente inviável e impopular. Nenhum presidente vai fazer isso às vésperas de eleições importantes nos Estados Unidos, ou até mesmo logo depois dela. Ele pode aumentar impostos, mas isso freia a economia. Num país que está tentando se reindustrializar, parece que é ir na direção oposta do que eles estão querendo, né? Ou ele pode fazer uma terceira coisa, deixar a inflação corroer o valor real da dívida. A lógica é simples. A dívida americana é fixada em dólar. Se o dólar perde valor, se a inflação sobe, né, e o dólar enfraquece, o governo continua pagando os mesmos números, só que esses números compram menos. Em termos reais, a dívida fica mais leve. Por um lado, ainda é política extremamente antipopulista. Por outro, somada a outras políticas, pode ser benéfica para um país na situação dos Estados Unidos. Esse é o pano de fundo, mas a queda do dólar não é só sobre isso, pois é em cima desse cenário que vieram as tarifas. A maioria das pessoas entendeu as tarifas do Trump como protecionismo. O Trump quer fechar os Estados Unidos para o mundo. É uma leitura possível, mas incompleta, porque existe também um plano por trás. Em novembro de 2024, um economista chamado Stephen Miran publicou um artigo de 41 páginas chamado Um Guia do Usuário para Reestruturar o Sistema Global de Comércio. Na época, Miran trabalhava num fundo de investimentos. Poucos meses depois, Trump nomeou ele para presidente do Conselho de Assessores Econômicos da Casa Branca. E o cara escreveu o plano que passou a executar. E a tese central desse estudo é que o dólar está sobrevalorizado há décadas, que a sobrevalorização destruiu a indústria americana e que as tarifas seriam ali um primeiro passo de uma cadeia projetada para corrigir esse problema. A lógica funciona mais ou menos assim. O mundo inteiro precisa comprar dólares para fazer comércio, para investir em títulos americanos, e essa demanda constante mantém o dólar artificialmente forte. E um dólar forte é bom para quem importa, mas é péssimo para quem produz e quer exportar para fora dos Estados Unidos. E as tarifas elas entram para quebrar esse ciclo. Elas tornam as importações mais caras, os americanos começam a comprar menos do exterior e a inflação no curto prazo aumenta. O déficit comercial cai. Com menos déficit, os Estados Unidos precisam de menos capital estrangeiro e com menos capital estrangeiro entrando, a demanda por dólar cai e o dólar enfraquece. Com esse dólar mais fraco, os produtos americanos ficam mais baratos para o mundo inteiro. As exportações aumentam e o Fed ganha espaço para cortar juros, o que permite refinanciar a dívida de 39 trilhões a um custo menor. Esse é o plano e na teoria cada peça se encaixa. O mercado financeiro chamou esse projeto de Acordo de Mar-a-Lago. É uma referência ao Acordo de Plaza lá de 1985, quando os Estados Unidos coordenaram com o Japão e outros países uma desvalorização do dólar que acabou passando até do patamar de 40%. E se você acha que isso é só teoria, o próprio governo americano já deu sinais claros de que isso é real. Em 1995, o secretário do Tesouro Robert Rubin cunhou uma frase: um dólar forte é do interesse dos Estados Unidos. E a partir daí todo secretário repetia essa frase, não importava o partido, não importava o presidente. Hank Paulson disse em 2006, um dólar forte é do interesse da nossa nação. Janet Yellen, secretária do Tesouro, reafirmou que os Estados Unidos não deveriam buscar um dólar mais fraco. Eles deveriam fazer isso porque dava ao mundo inteiro uma certeza: os Estados Unidos não vão desvalorizar a própria moeda de propósito. E agora, em 2018, as coisas começam a mudar, né? Steve Mnuchin, que é o secretário do primeiro mandato de Trump, quebrou esse ritual lá em Davos ao dizer que o dólar mais fraco era bom para o comércio. O dólar caiu 1% em horas depois dessa declaração. E o Trump teve que ir a público corrigir o próprio secretário. E agora, o atual secretário fez algo mais sutil. Ele não quebrou o ritual, ele redefiniu. Quando perguntaram a ele, numa entrevista à Bloomberg, se os Estados Unidos querem um dólar mais fraco, a resposta dele foi a seguinte: o preço do dólar não tem nada a ver com a política do dólar forte. A política do dólar forte é estarmos fazendo coisas certas no longo prazo para garantir que o dólar continue sendo a moeda de reserva do mundo. Ele separou
dólar forte de preço do dólar. Em 30 anos, nenhum secretário tinha feito isso. Então o plano existe, o paper, os estudos existem. O governo, mesmo sem admitir, já sinalizou a direção. Mas entre o plano e a realidade, a gente tem um gap aqui, um abismo. No dia 2 de abril de 2025, o Trump assinou as tarifas mais agressivas em 100 anos. Ficou até conhecido como Liberation Day. Taxou praticamente todos os parceiros comerciais de uma vez. A tarifa média americana entre idas e vindas saltou para algo perto de 22,5%, que é o maior nível desde 1909. Em 2 dias, o S&P 500 perdeu 10,5%, o que equivale a mais de 6,6 trilhões de dólares, que evaporaram. A maior destruição de valor em 2 dias da história das bolsas americanas. Mas não foi a queda das ações que preocupou o governo americano. Foi o que aconteceu com os títulos do Tesouro. Normalmente, em uma crise, quando a bolsa cai, os investidores correm para títulos americanos, que costumavam ser ali o porto seguro, o ativo que todo mundo confia. Foi assim por décadas. Por que o mundo parou de correr para o dólar quando ficou com medo? A resposta não está ali em abril de 25, ela começa ali em fevereiro de 2022. Foi quando os Estados Unidos congelaram 300 bilhões de dólares em reservas do Banco Central russo depois da invasão à Ucrânia. O mundo aprendeu uma coisa que não sabia antes: ativos em dólar podem ser confiscados do dia para a noite. Se os Estados Unidos discordarem de você, suas reservas podem simplesmente deixar de ser suas. A partir dali, os bancos centrais ao redor do mundo começaram a se mexer, Ficaram desconfiados, em silêncio, mas com uma certa velocidade. Começaram a comprar milhares de toneladas de ouro por mais de 3 anos seguidos. 2022, 23, 24, nunca tinha acontecido uma corrida do ouro ali na história moderna. A China reduziu as reservas em treasuries, o tesouro americano, de 1,3 trilhão para cerca de 760 bilhões de dólares. Uma pesquisa do World Gold Council, 43% dos bancos centrais disseram que pretendem aumentar reservas em ouro. Nenhum disse que pretende reduzir. Os yields dos títulos de 10 anos dos Estados Unidos, que se movem em direção oposta ao preço, tem essa relação inversa, dispararam 60 pontos em poucos dias. O tesouro de 30 anos passou de 5% de taxa. Ações caindo, títulos caindo, dólar caindo, tudo ao mesmo tempo. Lawrence Summers, que já ocupou o cargo de secretário do Tesouro dos Estados Unidos, disse: "Estamos sendo tratados pelos mercados financeiros globais como um mercado emergente problemático." Segundo a CNN, citando 3 pessoas com conhecimento direto das conversas internas, a turbulência do mercado de títulos foi o fator central da decisão de Trump por pausar as tarifas por 90 dias. No dia seguinte à pausa, S&P subiu 9,5%. Foi a maior alta diária desde 2008. Mas aí o estrago já estava feito. Os resultados concretos das tarifas, até agora, são o oposto do que tinham planejado. O déficit comercial dos Estados Unidos em 2025, ao invés de diminuir, bateu o recorde, 1,24 trilhão de dólares. O comércio direto com a China caiu e outras rotas foram sendo traçadas. Esse comércio começou a migrar para a Europa, México, Vietnã. O laboratório de orçamento de Yale estimou que as tarifas custaram entre 3.800 a 4.700 dólares por família americana em poder de compra perdido. E o próprio Federal Reserve, confirmou que o repasse para os preços ao consumidor foi integral, dólar por dólar. Então, juntando tudo isso, uma dívida de 39 trilhões que cresce 8 bilhões por dia e cujos juros já custam mais do que a defesa militar. Um governo que pela primeira vez em 30 anos parou de prometer ao mundo que vai manter o dólar forte. Tarifas que foram desenhadas para enfraquecer o dólar de forma controlada e que na prática geraram uma revolta no mercado de títulos. E um mundo que desde o confisco das reservas russas já não trata o dólar como sendo ali um porto seguro inquestionável como era. A queda do dólar não é um acidente, não é só a guerra, não são só as tarifas, é uma convergência de forças estruturais com decisão política. E a guerra é o acelerador, não é a causa. Quando você entende isso, começa a olhar para o dólar a R$5 ali de um jeito completamente diferente. O problema é que todo mundo que entende tudo isso chega aqui com a conclusão de que é o fim do dólar. Eu entendo isso. Os dados que eu acabei de mostrar são pesados, mas eles existem dentro de um sistema
que até hoje ninguém conseguiu replicar e muito menos substituir. Vou te explicar. Em julho de 2025, depois do Liberation Day, depois da maior queda semestral do dólar em 50 anos, o Fed publicou um relatório anual sobre o papel internacional do dólar. Esse relatório analisa os dados mais completos disponíveis sobre como o dólar é usado no mundo. E o que ele mostrou lá em 25 foi o seguinte: mesmo após tudo que aconteceu, as participações do dólar no comércio global permaneceram estáveis. 96% de todo o comércio nas Américas é faturado em dólar, 74% na Ásia-Pacífico, 79% no resto do mundo, 88% de todas as transações de câmbio no planeta envolvem o dólar de um lado. Segundo o BIS, esse número não se moveu em décadas. Um estudo, um paper do FMI publicado em setembro de 2025, com dados de 132 países, concluiu o seguinte: o dólar permanece dominante com as participações globais de faturamento amplamente estáveis. E o Banco Central Europeu confirmou no mesmo ano que a participação do yuan, a moeda chinesa, no faturamento global de comércio é de menos de 2%. Fora dos Estados Unidos existem 14 trilhões de dólares em crédito denominado em dólar. Empréstimos, títulos, linhas de crédito, tudo tomado em dólar por empresas, bancos, governos, não entes americanos. Segundo o BIS, esse número é do terceiro trimestre de 2025 e estava crescendo 7% ao ano. O que isso significa na prática? Se uma empresa coreana emitir um título em dólar para financiar uma fábrica ali, por exemplo, ela precisa de dólares lá no futuro para pagar essa dívida. Se um governo africano pegou um empréstimo em dólar para construir infraestrutura, ele precisa de dólares para rolar a dívida. Se um banco europeu fez uma operação em dólar com um cliente no Oriente Médio, sei lá, para dar um exemplo aqui, os dois precisam de dólares para liquidar a operação. São 14 trilhões em dívida que cria uma demanda permanente por dólar. Não importa se os governos diversificam reservas, não importa se os bancos centrais compram ouro, essa dívida existe e precisa ser paga em moeda norte-americana, o dólar. O sistema inteiro foi construído em cima do dólar e sair dele custa mais do que ficar. E tem uma ironia nisso tudo. A tecnologia que era para ter substituído o dólar acabou fortalecendo ele. O relatório do Fed de 2025 mostra que 99% da capitalização de mercado das stablecoins é atrelada ao dólar. O Tether sozinho passou de 40 bilhões em 2021 para mais de 200 bilhões de dólares. Só o Tether é um dos maiores detentores de títulos do Tesouro Americano do planeta, maior que a maioria dos países. E quem usa stablecoin? Principalmente gente na América Latina, na África, no Sudeste Asiático, pessoas em países com moedas instáveis, que quando precisam proteger o valor do que ganharam, convertem para dólar tokenizado. Enquanto os governos estão reduzindo a exposição ao dólar por cima, via reservas, as pessoas comuns estão aumentando a exposição ao dólar por baixo via stablecoins. A revolução cripto, que era para ter enfraquecido o dólar, está distribuindo ele mais rápido do que qualquer banco central jamais conseguiu. E eu sei que muita gente que assiste esse canal acredita no Bitcoin. Eu também acredito, nós da Finclass acreditamos. Mas o Bitcoin ainda não substituiu o dólar como moeda de comércio. Ninguém fatura container em Bitcoin. Ninguém emite dívida corporativa em Bitcoin. Ninguém roda uma cadeia de suprimento internacional em Bitcoin. Pode ser que isso mude um dia, mas hoje a própria existência das stablecoins atreladas ao dólar mostra que mesmo dentro do ecossistema cripto, o dólar continua sendo referência. E as alternativas tradicionais são ainda piores. O yuan chinês, todo mundo fala da desdolarização quando fala de China, mas a participação do yuan no sistema de comércio SWIFT estava em 3,5% em maio de 2025. Em 2015 era 4%. Então diminuiu. Em 10 anos, o yuan, ao invés de avançar, recuou um pouco. E o motivo é simples: a China tem controle de capital. Você não consegue tirar o dinheiro do país livremente. Nenhum grande investidor vai guardar a maior parte de suas reservas num sistema onde o governo pode mudar as regras sem aviso, onde os tribunais respondem ao partido, onde a saída do seu dinheiro depende de permissão. O euro, ele tem profundidade, tem liquidez, mas ele não tem um tesouro unificado, não tem uma dívida pública com escala das treasuries norte-americanas. E a Europa tem seus problemas fiscais, né? A Itália, por exemplo, sozinha deve mais de 140% do PIB. E o ouro? Os bancos centrais estão comprando como reserva e
e fazem bem, viu? Mas ninguém faz comércio internacional com ouro. Você não paga um container de soja com barras de ouro. O ouro é reserva de valor, não é um meio de troca numa economia globalizada. Para uma moeda substituir outra como base do sistema global, ela precisa de 4 coisas ao mesmo tempo: mercados de capitais abertos, onde o dinheiro entra e sai livremente, um sistema legal previsível, onde os contratos são respeitados, existe segurança jurídica, capacidade militar de proteger as rotas de comércio e uma economia grande o suficiente para suprir a demanda global por essa moeda. Hoje, só os Estados Unidos tem as 4 condições ao mesmo tempo, mesmo que tenha todos esses problemas que eu narrei. A China tem a economia grande, mas não tem os mercados abertos nem o sistema legal confiável. A Europa tem um sistema legal, mas não tem a unidade fiscal nem a capacidade militar. Ninguém mais chega perto. E a história confirma, a Libra lá no passado perdeu a hegemonia, não só porque enfrentou 2 guerras mundiais e ficou endividada além da sua capacidade. Perdeu a hegemonia também porque uma alternativa claramente superior existia. Os Estados Unidos em 1945 tinham tudo: maior economia, maior capacidade industrial, maior reserva de ouro, maior exército e um sistema financeiro intacto. Mesmo assim, o processo levou mais de 30 anos. A Libra representava mais de 80% das reservas globais em 1945 e foi se tornar ali mais irrelevante na década de 70. Sem uma alternativa superior, as moedas de reserva não mudam. Elas podem enfraquecer, podem perder confiança nas margens, mas não são substituídas. E essa alternativa ao dólar, hoje, ainda não existe. Então o que está acontecendo com o dólar não é a morte de uma moeda, é uma fraqueza cíclica da moeda que ainda domina o mundo. Desde 1971, o dólar passou por 6 ciclos assim, períodos de queda que duraram ali entre 5 e 8 anos, com desvalorizações entre 30% a 50%. Em todos eles, o dólar voltou. E o que aconteceu com quem entendeu a diferença entre fraqueza cíclica e colapso? Em todos os ciclos de fraqueza do dólar, desde 1971, um padrão se repetiu. Quando o dólar cai, capital sai dos Estados Unidos e vai para 3 lugares: ouro, commodities e mercados emergentes. Foi assim em 2002, 2008, quando o DXY caiu 40%. Nesse período, o Ibovespa em dólares multiplicou por 10. O petróleo foi de 30 para 140, o cobre triplicou, minério de ferro multiplicou por 10. Emergentes viveram uma das maiores décadas de criação de riqueza da história. E o que estamos vendo agora segue exatamente esse padrão. O real brasileiro hoje é uma das moedas que mais valorizou no mundo em 2026. Em janeiro, segundo Elo Zaita, o real teve a segunda maior valorização entre 28 moedas monitoradas, atrás apenas do peso chileno. Em março, uma alta acumulada de quase 7%. Estava apenas atrás do dólar australiano. E o Ibovespa renovou máxima histórica em abril, passando dos 197 mil pontos. É o 16º recorde de fechamento só em 2026. Só em janeiro de 26, investidores estrangeiros colocaram mais de 26 bilhões de reais na B3, o maior volume mensal já registrado. E até o início de abril, o acumulado já passava de 56 bilhões de reais. Para ter uma referência, em todo o ano de 2025, que já foi favorável, né, o fluxo estrangeiro total foi de 25 bi. Em 3 meses, aqui em 2026, entrou mais do que o dobro do que o ano de 2025 inteiro. O raciocínio natural é: Brasil tá bem, real tá forte, bolsa subindo, vou concentrar tudo aqui então. Entendi tudo, Arraes. Calma, pensa comigo. Se o dólar tá fraco e o real tá forte, o que isso significa para o preço dos ativos americanos em reais? Significa que eles estão mais baratos. Há um ano, com o dólar a 5,9, comprar 10 mil dólares em ativos americanos custava 59 mil reais. Hoje, com o dólar a 5, os mesmos 10 mil dólares custam 50 mil reais. São 15% de desconto. Não porque os ativos americanos ficaram piores, mas porque o câmbio te dá um poder de compra que você não tinha 12 meses atrás. E agora a conta fica interessante. Imagina que você investe 50 mil reais em ativos americanos hoje a 5 reais por dólar. Daqui a alguns anos o S&P sobe 10% e o dólar volta ali para casa dos 5,5 reais por dólar, que é o consenso que o Boletim Focus tem ali para o final de 2026. Então, retorno do ativo 10%,
retorno do câmbio 10%. O retorno combinado em reais de aproximadamente 21%. Se o dólar, ao longo de um ciclo mais longo, voltar para níveis próximos a 6, que é onde estava há poucos meses atrás, o retorno combinado passaria de 30%. Você captura a valorização do ativo e a recuperação da moeda. 2 retornos em um único investimento. E esse tipo de janela não aparece todo ano. Ela aparece quando o dólar está ciclicamente fraco e a moeda local está ciclicamente forte. É uma combinação rara. E os maiores investidores do mundo estão agindo exatamente dentro dessa lógica. Stanley Druckenmiller, um cara que nunca teve um retorno negativo em 30 anos de carreira, abriu no final de 2025 uma posição alavancada no Brasil. 113 milhões em ações do EWZ, que é um ETF de ações brasileiras listado lá nos Estados Unidos. Mais 134 milhões em opções de compra. Ao mesmo tempo, manteve posições em ativos americanos fora das mega caps. A Bridgewater, o maior hedge fund do mundo, cortou drasticamente as posições em Nvidia, Alphabet e Meta, mas comprou Newmont Mining por 230 milhões e voltou a comprar ETFs de mercados emergentes. Eles não saíram dos Estados Unidos, eles reposicionaram dentro dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, aumentaram a exposição em países emergentes, especialmente o Brasil. O problema é que quando o brasileiro escuta investir nos Estados Unidos, ele pensa Apple, Nvidia, Google, ele quer comprar as maiores empresas do mundo, claro. As 7 maiores ações do índice, as chamadas Magnificent Seven, representam mais de 32% de todo o índice S&P 500. E se a gente pegar as 10 maiores posições do S&P, elas representam 41%. Isso significa que quando você compra o S&P, você não está comprando as 500 maiores empresas americanas na mesma proporção. Você está comprando um índice onde 7 empresas de tecnologia acabam ali por definir boa parte do resultado. E aqui é o dado interessante. Nos últimos 3 anos, o S&P ponderado por capitalização, que é o normal, onde as maiores empresas pesam mais, rendeu 86%. Mas o S&P 500 Equal Weight, que é onde todas as 500 empresas têm o mesmo peso, ele rendeu 43%, uma diferença de 43 pontos percentuais. É a maior divergência entre as duas versões do índice desde 1971, maior do que a bolha da internet lá no início dos anos 2000. E o que isso mostra é que o mercado americano não subiu por inteiro, subiu por causa de um punhado de empresas. Essas empresas hoje negociam a múltiplos que lembram ali um pouquinho o estouro da bolha .com no início dos anos 2000. Enquanto o S&P 500 cheio negocia a mais de 20 vezes lucro, a versão Equal Weighted dele negocia a 15, 16 vezes lucro. As empresas financeiras negociam a 11,5 vezes lucro. Small Caps nos Estados Unidos a 18, 19 vezes lucro. O maior desconto em relação às Large Caps em 25 anos. Ou seja, a empresa média americana está num valuation razoável. Empresa gigante que está mais cara nesse momento. O próprio Druckenmiller é um exemplo aqui de como investir de forma diferente agora. No último trimestre de 2025, ele comprou 301 milhões de dólares em financeiras americanas e 225 milhões no S&P Equal Weight, ao mesmo tempo que vendia a posição em Meta. Desde então, o Equal Weight superou o S&P cheio em cerca de 5 pontos percentuais. E historicamente, quando a concentração do S&P atinge níveis extremos e começa a reverter, o Equal Weight tende a performar melhor por anos. Depois do pico de concentração que a gente viu lá nos anos 90, a versão Equal Weight superou a versão ponderada por 7 anos consecutivos, enquanto o S&P normal caiu 9% na década perdida de 2000 até 2010, o Equal Weight subiu 65%. E agora, por que isso importa num ciclo de dólar fraco? Porque quando o dólar cai, os setores que mais se beneficiam são justamente os que estão subrepresentados no topo do S&P e sobre-representados no Equal Weight: indústria, materiais, energia. Empresas que exportam, que produzem coisas físicas, que têm receita internacional. O JP Morgan estima que uma queda de 10% no dólar gera um vento favorável de cerca de 2% nos lucros do S&P, mas concentrado nos setores com maior receita fora dos Estados Unidos, aquelas empresas que são multinacionais e que têm receitas em várias outras partes do mundo. E o setor de energia em particular está numa posição única nesse momento.
Com o petróleo em patamares elevados por conta dessa guerra e do Estreito de Hormuz, as empresas americanas de energia, especialmente as que produzem domesticamente, que tem custos ali de break-even entre 40 a 60 dólares o barril de petróleo, estão com margens extraordinárias com esse petróleo caro. E diferente do ciclo anterior do shale, que é a matriz petroleira dos Estados Unidos, onde o dinheiro ia todo para furar mais poços, essa geração está devolvendo caixa para o acionista via dividendos e recompras de ações. Dólar fraco e petróleo caro ao mesmo tempo é um cenário raro. E ele beneficia diretamente um tipo de empresa que a maioria dos investidores brasileiros ignora porque está obcecada com essa história das Big Techs. Agora, a segunda peça, e essa aqui requer mais cuidado para explicar aqui para vocês, é a renda fixa internacional. A maioria das pessoas que pensa que renda fixa internacional só faz sentido quando os juros americanos estão prestes a cair, afinal, quando o juro cai, os títulos sobem de preço, é a chamada marcação a mercado, funciona muito parecido com os títulos aqui no Brasil. Mas hoje, com a inflação americana em 3,3%, que é a maior desde maio de 2024, e com o mercado precificando praticamente zero corte de juros para 2026, dizer que os juros vão cair é uma aposta, vamos dizer assim, perigosa. Então por que a gente deveria ter renda fixa internacional se o juro está com dificuldade de cair? Porque o argumento não depende só da queda de juros. Os títulos do Tesouro Americano de 10 anos estão pagando 4,3% ao ano. Os de 30 anos, quase 5%. E os TIPS, que são os títulos americanos atrelados à inflação, como se fosse o nosso Tesouro IPCA, estão pagando um juro real em quase 2% acima da inflação. Esse nível de juro real não existia desde 2007. Por muito tempo a gente teve até juro real negativo nos Estados Unidos. Entre 2010 e 2021, o juro real americano ficou entre 0,5%, às vezes até negativo, como eu acabei de mencionar, e hoje perto de 2%. Isso significa que mesmo que a gente não tenha um corte de juros, mesmo que eles fiquem ali no patamar atual, o investidor continua sendo remunerado a uma taxa que é historicamente alta. Não é especulação sobre o que o Fed vai fazer, é renda. E tem um segundo componente que é específico do investidor brasileiro. Se você compra um título americano a R$5 por dólar com esse patamar de câmbio atual e recebe 4,3% ao ano em dólar, o que acontece se o real se enfraquecer no futuro? Se o dólar voltar a 5,5 ou 6, coisa que já aconteceu há poucos meses, o seu retorno em reais é o rendimento do título mais a variação cambial. Se vier uma crise no Brasil, fiscal, eleitoral, estamos em ano eleitoral, não vamos esquecer disso, qualquer choque, o dólar tende a subir contra o real. É justamente o momento em que você mais quer ter algo denominado em outra moeda. Então, a renda fixa internacional, nesse contexto, funciona como duas coisas ao mesmo tempo. Renda com juros historicamente altos e seguro contra desvalorização do real, sem precisar apostar na direção dos juros americanos. E tem um terceiro ponto que conecta o cenário macro que eu te mostrei. Lembra que o secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse na Bloomberg que ele e o Trump estão focados no yield do título de 10 anos? Ele precisa trazer esse yield para baixo, porque, como eu já falei, a cada 0,25% a mais custa quase 100 bilhões ao ano em juros. E tem 10 trilhões em títulos vencendo só em 2026 que precisam ser rolados, refinanciados. Se ele conseguir, e ele tem um incentivo político enorme para conseguir isso, o investidor que comprou renda fixa internacional enquanto os yields estavam altos, captura não só a renda, mas a valorização do título. Não é uma certeza, mas é uma opcionalidade que você ganha de graça, porque enquanto espera, está sendo pago 4, 5% ao ano em dólar. E a última peça internacional é o ouro, que saiu de 2.624 dólares por onça no início de 2025 para mais de 4.700 dólares em abril de 2026. Bateu 53 recordes de preço só em 2025. A demanda total superou 5.000 toneladas pela primeira vez na história. Agora, é fácil olhar para esses números e pensar: já subiu demais. Perdi o bonde, perdi o timing. Mas o que está acontecendo com o ouro não é um rally normal, é uma mudança na forma como o ouro funciona dentro do sistema financeiro. Historicamente, o ouro tinha uma correlação negativa forte com os juros reais americanos. Quando os juros reais subiam, o ouro caía.
porque juros altos tornam o ouro, que não paga rendimento, menos atraente. Desde 2022, essa correlação quebrou. Em 2025, os juros reais americanos de 10 anos ficaram no nível mais alto em 18 anos, quase 2%, e o ouro subiu mais de 60%. Pelos modelos antigos, o ouro deveria estar entre 2.000 e 2.500 dólares a onça e está acima de 4.700. A diferença de mais de 2.000 dólares entre o preço atual e o preço que os modelos antigos previam é o prêmio que o mercado está dando para algo que não existia antes. A percepção de que o sistema monetário baseado no dólar está mudando. Os bancos centrais estão comprando ouro em volumes que não se viam desde a década de 60. Mais de 1.000 toneladas por ano, 3 anos seguidos. Pela primeira vez desde 1996, os bancos centrais do mundo têm mais ouro do que títulos americanos como percentual das reservas. E o gatilho para essa mudança, como eu já te mostrei, foi o confisco das reservas russas. A partir dali, o ouro deixou de ser um ativo de crise e virou também um ativo de soberania. É o único ativo de reserva do mundo que não tem um risco da contraparte. Ninguém pode congelar, confiscar ou desvalorizar o ouro com uma decisão política. Graças a esse movimento, as mineradoras de ouro estão operando com margens de empresa de tecnologia. Custos de produção, que ficam ali em média entre 1.200 e 1.600 dólares a onça, com o ouro acima de 4.700, faz com que os múltiplos dessas empresas fiquem cada vez melhores margens de lucro. O setor de mineração inteiro representa menos de 2% do valor de mercado das bolsas globais. É o menor patamar histórico em mais de 125 anos de dados. E o Morgan Stanley, em setembro de 2025, propôs algo que nunca tinha proposto antes, um modelo de portfólio 60-20-20, 60% em ações, 20% em renda fixa e 20% em ouro. A justificativa do CIO Mike Wilson é a seguinte: títulos perderam o status tradicional de porto seguro, num ambiente de inflação persistente, dívida insustentável e política monetária não convencional. O ouro não é mais o ativo que você compra quando tem medo, é o ativo que funciona como um contrapeso estrutural num sistema monetário que está se reorganizando. Então, quando você junta essas três peças, exposição às ações internacionais fora das mega caps, renda fixa em dólar com juros historicamente altos e ouro como contrapeso estrutural, você tem uma carteira internacional que não depende de acertar uma única direção. Se a inflação americana continuar alta, as empresas de energia e materiais se beneficiam. Os CIPs protegem contra a inflação e o ouro prospera em ambientes de incerteza global. Se o Fed não cortar juros, financeiras ganham com a curva de juros mais inclinada, a renda fixa continua pagando 4, 5% ao ano e o ouro já mostrou que não precisa de juros baixos para subir. Se a guerra escalar, energia sobe, ouro sobe e títulos eventualmente ganham com a fuga para a segurança. E em qualquer cenário, o investidor brasileiro que montou essa posição com dólar a 5 está comprando ativos internacionais a um câmbio que não existia há 12 meses e que historicamente não dura para sempre. Mas montar isso na prática, saber o quanto colocar em cada pedaço, quando rebalancear, qual ETF usar para cada tese, qual título comprar na renda fixa, qual mineradora tem fundamento e qual que é a armadilha, isso exige acompanhamento, um time que pode ajudar nisso e transformar os seus investimentos. Lembra do ouro que eu te mostrei agora há pouco? A alta de mais de 60% em 2025, os bancos centrais comprando 1.000 toneladas por ano, a quebra da correlação com juros reais? A carteira da Finclass está posicionada em Gold 11 desde 2022, desde o começo, antes do ouro virar consenso, antes das mineradoras entrarem no radar. Quem seguiu essa recomendação acumula mais de 180% de retorno, enquanto o CDI rendeu 51% no mesmo período. E tem um case mais recente que mostra bem como esse acompanhamento faz diferença. Em janeiro deste ano, os analistas da Finclass recomendaram PRIO. O preço na época era R$ 43,24. Até o fechamento de março, essa posição já acumulava mais de 50% de valorização em menos de 3 meses. Esse tipo de resultado acontece porque na Finclass nós estamos olhando para o mercado todos os dias, lendo cada comunicado, cada dado, cada movimento de fluxo e agindo antes. Inclusive, só a parte internacional da carteira da Finclass rendeu mais de 60% desde que foi aberto ao público em 2022, contra 51% do CDI no mesmo período. Quem seguiu a carteira investindo em dólar, em ativos internacionais, ganhou mais do que quem ficou na renda fixa no Brasil. Num ciclo em que a maioria dos brasileiros
não colocou R$1 sequer fora do país. Olhando o histórico completo, mais de 123 recomendações feitas pela equipe de analistas da Finclass, 100 foram positivas. Taxa de acerto de 81,3%, com um retorno médio de quase 30% nas recomendações vencedoras. E por isso que, se você quiser surfar o momento atual, a decisão mais inteligente que você pode fazer é desbloquear o seu acesso à Finclass. Porque quando você entra na plataforma, você recebe uma carteira completa de investimentos, onde você sabe exatamente o que comprar, quanto investir em cada posição, o preço máximo que faz sentido pagar e quando vender. Além disso, mais de 80 cursos, desde o básico até macroeconomia avançada. Professores como Howard Marks, Gustavo Cerbasi, todo o time de analistas da Finclass. Inclusive, você tem lives semanais com o nosso time de análise, onde o cenário é atualizado, as posições são revisadas em tempo real. E acesso também a uma comunidade com mais de 130 mil assinantes investindo juntos, interagindo todos os dias, resolvendo dúvidas com analistas interagindo em tempo real. E para você que está assistindo esse vídeo, antes do dia 23 de abril, você ainda tem uma oportunidade única. Dia 23 de abril, a Finclass completa 5 anos e para celebrar, você vai poder investir no seu acesso à Finclass com um desconto de 50%, que é o maior desconto que já oferecemos. A assinatura, que normalmente custa R$ 79,90 por mês, vai estar por R$ 39,95 no mês do plano anual. E junto com a assinatura, você leva o curso Como Financiar Sua Casa, o curso Lobo de Wall Street com Jordan Belfort, o Código da Riqueza, do 1000 ao milhão com marketing digital, os desafios e mapas mentais do Thiago Nigro, tudo incluso. E, de forma inédita nessa campanha, você ainda leva 3 meses de acesso ao Duo Gourmet. Você pede 2 pratos nos melhores restaurantes do Brasil e paga só um. Numa única saída, você já economiza mais do que vai pagar na parcela da plataforma Finclass. E essa promoção só acontece uma vez por ano. Se você entrar na lista de espera agora, você garante 2 coisas. Recebe o link de acesso no momento exato que o carrinho abrir, antes de qualquer pessoa que não estiver na lista. E garante o melhor preço do ano antes que ele desapareça. Quem não tiver na lista vai depender de lembrar, e no ano passado quem fez isso acabou ficando de fora. Então é só escanear o QR Code na sua tela ou clicar no link que está na descrição desse vídeo para garantir a sua vaga imediatamente. Bom, nesse vídeo eu te mostrei o que está acontecendo com o dólar. Você viu os dados, viu os ciclos, viu o que aconteceu com quem se posicionou nos ciclos anteriores e o que aconteceu com quem ficou parado. Daqui a alguns anos, esse ciclo vai ter se completado. Os ativos certos vão ter se valorizado, o capital vai ter migrado e agora depende de você aproveitar essa oportunidade única ou se arrepender no futuro por não ter tomado a decisão certa. Pense bem, vale a pena mesmo não se preparar por causa de R$ 39,95 por mês? Entra aí na lista de espera, garante seu desconto e esteja pronto para o que vem a seguir. Muito obrigado e até mais.